Oi, pessoas. Hoje é dia 5 de abril, um dia trágico para todos os brasileiros. Na realidade, na minha visão, é mais um dia trágico. Hoje eu venho falar para vocês sobre os acontecidos, sobre como nomear isso para as crianças e qual é o nosso papel hoje. Então, eu queria aqui primeiro começar me solidarizando com as famílias que perderam 4 crianças aqui de Blumenau, aqui pertinho da minha casa, com as famílias de mais 4 crianças que estão hospitalizadas, com os professores que viveram tudo isso, com os professores e todas as crianças também lá do Complexo da Maré, que numa operação policial foi soltada bomba numa escola. Eu queria me solidarizar com todo mundo que foi ferido, que perdeu vidas, mas principalmente convidar vocês a ampliar o olhar sobre tudo isso. Como nós vamos nomear para as crianças, como nós vamos nomear isso para elas e qual é o nosso papel hoje. É um dia de profunda tristeza, mas eu queria simplesmente trazer para vocês que crianças estão morrendo todos os dias por maus tratos. E a gente precisa ampliar o nosso olhar de uma forma muito grande para tudo isso que está acontecendo, tá? Então aqui primeiramente eu queria dizer alguns avisos. Eu sentei aqui, coloquei meu coração, escrevi a mão e depois comecei a escrever. Então eu escrevi muita coisa do que eu quero passar para vocês. Eu espero que eu possa passar um pouco do meu conhecimento. Semana passada eu fiquei muito mal porque eu estava estudando sobre incels, sobre deep web, que eu vou passar muito para vocês aqui hoje, sobre os ataques e todos os massacres nos grupos de estudos que eu estou participando nos Estados Unidos. E logo aconteceu o que aconteceu semana passada. E eu fiquei muito mal porque coincidentemente eu estava estudando, então eu quero passar meu conhecimento aqui para vocês. E eu queria dizer que eu entendo a dor de vocês e eu tô desorganizada, um pouco, lógico, emocionalmente, e eu tentei organizar minhas ideias escrevendo, então eu vou pedir para vocês que quem estava participando do meu evento, hoje teria um evento gratuito e eu não conseguiria fazer um evento gratuito. A gente falaria sobre desafios de comportamento para convidar vocês para minha mentoria, mas isso aqui fala mais alto, então eu peço desculpa aos meus alunos. Acredito que vai ser grandioso para todo mundo da mesma forma. Eu vou pedir licença para vocês, porque quando eu tô muito mexida assim, eu vou fechar os comentários por um momentinho, para que vocês consigam concentrar em mim e não nos comentários, ok? Só vou avisar vocês que é sobre isso. E aí, que vocês concentrem muito em mim, essa live vai ficar salva. E eu queria, já dizendo, reforçando minha solidariedade para todos que estão envolvidos, eu fico, primeiro, profundamente entristecida, seja no massacre, na violência que aconteceu semana passada, onde se notificou uma professora de 70 anos, né, que eu também envio meu amor aqui para a família dela, que perdeu sua vida, mais 4 pessoas feridas. Não, gente, não. A ciência já comprova que sim, foi terrível essa vida dessa professora e dessas 4 crianças hoje, sim. Mas quando eu, Flávia, presencio uma violência, eu sou violentada. O nível de cortisol, a mobilização no meu corpo é a mesma. Eu já tô me sentindo como eu tô me sentindo lendo notícias. Imaginem quão ferida eu estaria se eu tivesse presente naquela escola como professora que sou. Então a gente precisa, enquanto sociedade, parar de acreditar que feridos estamos só fisicamente. Todo mundo está abalado emocionalmente. Todas as famílias envolvidas estão abaladas emocionalmente. Todas as crianças que estão ali precisam ter muita coisa nomeada e eu vou ajudar vocês com o conhecimento que eu tenho hoje aqui passando para vocês, ok? Como nomear para diferentes idades o que aconteceu. A verdade organiza, a mentira desorganiza. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade em como nós vamos olhar para tudo isso para não encher as crianças de mais ódio, de mais raiva, de mais discurso de ódio, de mais coisas que eu tava lendo na minha página. Gente, que tristeza. Eu não sei assim se eu tô mais triste pelo que eu tô acontecendo,
ou pelos comentários que eu tô lendo nas notícias, sabe? E como a gente pode aprender sobre Deep Web, sobre incels, sobre... Será que isso é uma doença mental mesmo? Vamos se questionar? Então aqui eu quero que vocês me mandem um coração se vocês estão aqui abertos a se questionar. E se a gente pode, num momentinho, fazer essa nosso pesar um movimento amoroso, tá? Então, de novo aqui, eu envio meu amor a todas as colegas professoras, diretoras, a todo mundo que está se mobilizando para tentar o melhor, e o meu convite: vamos sair do raso. Vamos sair do raso. Isso não é um momento da gente achar que existe uma solução rápida, existe apenas culpado sobre isso tudo. É consequência da educação tradicional a gente querer buscar um culpado, tá? Primeiro a gente precisa ampliar a nossa visão e essa é a minha missão, né? Isso que eu tenho estudado. Então, primeira coisa é que a gente continue se solidarizando a todos os envolvidos e, claro, principalmente as famílias que estão aí com as crianças hospitalizadas, com as crianças que perderam a sua vida. Eu não consigo nem pensar em como que essas famílias vão pegar esses corpinhos nesse momento, assim, sabe? É desolador. Mas eu acredito que, por exemplo, eu hoje tomei a decisão da minha filha não ir para a escola, porque eu queria ter segurança de como essas notícias chegariam para com ela. Minha filha, no caso, tem 8 anos e... Por que isso? Eu estou em dúvida com a capacidade da escola? Não estou em dúvida com a capacidade da escola. Eu tenho sim, por morar em Santa Catarina, medo das conversas e dos comentários, porque não se engane, não sejam ingênuos. As crianças falam sobre isso. Você acha que a tua filha tá lá brincando e ela tá ouvindo você falar: você viu o que aconteceu? Um cara entrou, tem que morrer essa gente. Nós tínhamos que pegar e matar tudo. Pronto, eu tenho medo do que minha filha ia ouvir. E eu acho que esse medo você precisa ter. E eu espero que você não seja essa pessoa que incita mais ódio, mais raiva, mais não sei o quê, porque teu filho tá te vendo. Teu filho tá te ouvindo. Tua menininha tá vendo os teus comentários. Tua menininha tá assustada. Mas eu quero dizer mais do que isso. Por mais que você não nomeie, eu acabei de ouvir a criança da minha vizinha dizendo assim: mamãe, eu não quero ir pra aula hoje. E aí eu fiquei aqui ouvindo. Aí, por que você não quer ir pra aula hoje? Não sei, mamãe, eu não quero ir pra aula hoje, mamãe. Por quê? Eu não preciso estar lá na casa pra ouvir. Eu tenho certeza que esses pais estão, que nem eu, mobilizados, e a gente esquece que as crianças sentem tudo. As crianças sentem tudo e nós precisamos ter muito cuidado como nomear isso pra eles. E a gente vai nomear isso pra eles da forma como a gente vê isso. Lembrem, nós somos o mundo para as nossas crianças. Como a gente vê o mundo é o óculos que a gente está entregando para a vida deles. É para como eles vão se ver e como eles vão ver o mundo também. Essa é uma responsabilidade muito grande de todos nós que convivemos com crianças. Então, meu maior missão no dia de hoje é como falar com crianças e adolescentes durante esses momentos trágicos. Mas para falar com crianças e adolescentes com momentos trágicos, primeiro a gente precisa saber a idade da criança. Os menorzinhos, vamos começar pelos pequenininhos, antes da gente questionar, e eu imagino que você, assim como eu, também deve estar se questionando, por que isso está acontecendo? O que isso tá? Por que as pessoas estão fazendo isso? Que doente mental! Ou, será que é doença mental mesmo, gente? Alguém que se questionou dizendo, gente, essa é uma doença mental. Ou isso é problema da família. Isso é problema de segurança. Hoje eu li um absurdo dos mais absurdos, que é: se tivesse uma professora armada na escola, isso não teria acontecido. Gente, isso é consequência de tanta coisa, é mais complexo do que isso. Por favor, ampliem o olhar de vocês. Não é problema mental unicamente. Sim, nós estamos adoecidos mentalmente, mas não é unicamente. Gente, se questione assim: que doença mental é essa que acomete só em homens?
Porque a imensa maioria dos ataques nos Estados Unidos, que é onde eu estou estudando sobre isso, e no Brasil foram feitos por homens. E eles atacam crianças e mulheres, em sua maioria. Por que esses homens não atacam times de futebol? Por que esses homens não atacam academias cheias de homens e de crossfit e de galera forte? Por que esses homens são atacando jovens e principalmente mulheres? Essa doença mental seria bem seletiva? Eu acho que é importante a gente se questionar, pra gente não ficar num discurso muito raso. Sabe? A gente precisa se questionar e eu preciso saber de vocês se vocês sabem o que é incel. O que é Deep Web? Eu me assustei quando uma professora falou que no próprio TikTok, por exemplo, você consegue entrar no TikTok e ter tutoriais para adolescentes de como entrar na Deep Web. A Deep Web é o submundo da internet. Se a internet não tem e deveria ter mais controle em relação a fake news, a idade das pessoas, a conteúdo que as pessoas alerta, fulana de tal compartilha muito fake news, isso é discurso de ódio, isso é pornografia, isso é inadequado, enfim, deveria, na minha opinião, ter muito mais controle sobre isso, porque nós estamos vivendo um boom de violência. A Deep Web é possível comprar drogas, comprar órgãos. A gente sabe de inúmeros jogos e desafios em streaming, ou seja, ao vivo, como já aconteceu nos Estados Unidos, né? Das pessoas filmando atentados, como já tem inclusive filmes sobre isso e inclusive você paga para assistir em streaming, ao vivo, estupro coletivo, estupro de criança. É horrível dizer tudo isso, mas é verdade. Acordem! A gente precisa olhar para a realidade que a gente está vivendo, ok? E a gente precisa parar de acreditar que é só doença mental, que só jogos são o problema. Uma psicóloga dizendo, gente, tem que acabar com jogos. Oi, psicóloga! Jogos não são o problema em si. As crianças estão viciadas em jogos porque todo vício vem de um vazio emocional. A gente precisa olhar para um contexto como um todo, que a gente precisa olhar para desvalorização dos professores, para desmonte das escolas, para escola que até hoje castiga a criança, para políticas públicas. A gente precisa ampliar o nosso olhar para a insegurança, para a desigualdade social, para olhar só para distúrbio mental é tão raso, é tão superficial. A gente vive numa sociedade capitalista acelerada, que coloca como o patriarcado, o abuso do poder do maior sobre o menor, um querendo competir com o outro, todo mundo numa meritocracia doente, de que um querendo mais que o outro nesse mundo acelerado, onde a gente está vendo, quem não assistiu domingo o Fantástico, eu não assisti, mas eu sei que o estado que eu moro é onde tem mais células nazistas do país. É o estado que acolheu nazistas. Santa Catarina é o estado onde a supremacia branca está em exponencial no nosso país, onde nós estamos num discurso de ódio armamentista, que acredita num projeto de lei que tem na minha cidade, que a solução é colocar detector de metais em escolas. Gente, pelo amor de Deus, saiam do raso. As crianças morrem todos os dias, e acreditem se quiser, por maus tratos, e a maioria das crianças que morrem todos os dias morrem dentro de casa. Para muitas crianças, a escola é um ambiente seguro. Por quê? Que é na escola que elas têm 3 refeições. Porque é na escola que elas conseguem descobrir o que é violência sexual que elas estão recebendo 80% dentro das próprias casas. Por causa de palestras de educação sexual dentro das escolas, que a maioria das crianças aprendem que elas estão sendo violentadas pelo próprio pai, pelo próprio irmão, pelo próprio padrasto, pelo vizinho, pelo tio, pelo avô.
Então é importante a gente entender que a escola ela é importante para muita criança. Só que escola é essa? É a escola que dá cantinho do pensamento, é a escola que castiga, é a escola que nega a ciência, é a escola que não está alinhada com o ECA. Então é um problema muito maior. Famílias desestruturadas, mulheres sobrecarregadas, nós com vazio emocionais que não conseguimos. A pergunta que eu mais recebo na minha caixinha é como acolher. Gente, quão ferido nós estamos que a gente precisa pedir para o outro ser humano como eu acolho. Às vezes eu penso assim, será que eu tenho que ensinar que erga os braços, envolva o corpo de outra pessoa, fique em silêncio, respire fundo e diga estou aqui para você. Eu tenho que ensinar o que é um abraço? Às vezes eu pergunto assim, o que eu vou ter que fazer? Porque às vezes é desesperador. A gente está tão ferido pela educação tradicional que a gente está com um pensamento raso e limitado de 8,80. Eu trabalho todos os dias, as minhas sócias da Escola da Educação Positiva, todos os dias. A gente já tem trabalhos feito por uma juíza que conseguiu, em Mateus Leme, uma juíza que é educadora parental, em Mateus Leme, a doutora Karina, e ela diminuiu em 50% o nível de reincidência do menor infrator. Como? Com mais punitivismo, com pena de morte, como vocês estavam me escrevendo hoje na minha página. Chega a me dar um nó na garganta. Não! Com acolhimento, com validação, ajudando esses pais, dizendo para essa criança que ela vai ter mais oportunidade, olhando para essa criança, sendo amparo, fazendo uma ressocialização dessas pessoas. Parem de acreditar em punitivismo. Eu estou dizendo que esse homem que fez a atrocidade que fez hoje, como os homens que estão estuprando criança todos os dias, por minuto, uma criança é estuprada no Brasil. Por minuto. Então é importante a gente sair do raso. E a gente acreditar que ao mesmo tempo também tem muitas pessoas aqui nessa live hoje dizendo como é que eu vou nomear para o meu filho o que está acontecendo? Eu estava com a TV ligada e ele ouviu. Eu vou ajudar vocês a isso. Também tem gente querendo acolher. Também tem professoras que não querem mais castigar, que não querem mais cantinho dos pensamentos. Eu atendo esses professores todos os dias. Amanhã de manhã eu vou dar palestra numa escola municipal. Então, assim, tem muita gente também fazendo uma revolução amorosa. Nós não estamos sozinhos. Só que a gente precisa espalhar essa mensagem. Né? Hoje, eu estaria aqui chamando mais famílias para fazer parte da minha mentoria, para passar 2 meses comigo. Não vou fazer mais isso. Por quê? Não vou fazer mais essa chamada hoje. Por quê? Porque a prioridade é ajudar vocês a nomear isso. Mas o meu convite é, saiam do raso, achando que existe apenas um culpado para tudo isso, que a gente precisa de um movimento do Estado, que a gente precisa, como tem o ECA, como tem conselheiros tutelares incríveis, a Escola de Educação Positiva está com um projeto maravilhoso junto ao Conanda, e a gente vai colocar educadores parentais. Ai, gente, esse ano nós vamos trabalhar muito para fazer uma revolução amorosa. Todos os educadores parentais da escola estão também se movimentando para isso. Mas a gente precisa ampliar o nosso olhar, não acreditar que o problema é só da família, que o problema é só do Estado, que o problema é só punir, que é doença mental, que o problema são jogos, que o problema é desigualdade social. É tudo isso junto, somado à educação tradicional limitada e limitante, que não olha para a criança como pessoa, que invisibiliza a infância, que fala que a infância é nosso futuro e castiga e bate. 60% das famílias do Brasil ainda acredita que tem que bater em criança. Acreditem! Tudo que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. Quem está falando isso? A Flávia? Não, a ciência! É proibido por lei bater em criança no nosso país e a maioria das pessoas nem sabe. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Constituição Federal, artigo 227, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a BNCC, e criança apanha em casa, e criança apanha na escola, e aí a gente quer que todo mundo seja amoroso? Como? Como, gente? Não vai ter como.
A gente precisa entender que todo mundo precisa melhorar. Mulheres e crianças estão sendo massacradas constantemente. Você nunca se questionou por que é sempre meninos, adolescentes? Por que são sempre homens atacando e matando nesses atentados que a gente está vendo? Nos Estados Unidos, gente, tem um dado aqui do CDC, tá? Que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Ataques a tiros mortais nos Estados Unidos, onde existem cerca de 400 milhões de armas de fogo em circulação, causam mais de 45 mil mortes em 2020, ou seja, as mortes são 45 mil mortes. Ponto. Eu li errado, de tão confusa que eu tô. Em 2020, por suicídio, acidente, homicídio, segundo os últimos números publicados pelo CDC, crianças morreram mais por balas, ou seja, por tiros, do que por suicídio, por acidente, por homicídio, por doenças. Balas estão matando mais, ódio está matando mais do que acidentes. Então, nesse ano, pela primeira vez, as armas se tornaram a principal causa de morte entre crianças de 1 a 19 anos. Foram 4.368 mortes à frente dos acidentes de trânsito de overdose, segundo o CDC. Esses são dados americanos. No Brasil, desde 2021 já foram mais de 10 ataques. Aqui em Santa Catarina, vocês lembram de Saudade? Terrível a gente olhar para o que estamos vivendo. Então agora, nesses próximos minutos, eu vou focar em tentar, depois eu vou pedir para minha equipe tentar postar isso que eu escrevi, se eu conseguir organizar esse texto, porque ele tá bem como eu estou nesse momento. Eu tentei nomear 10 coisas importantes para a gente criar uma relação de segurança e respeito com as crianças para falar durante esses momentos trágicos, porque a gente idealiza o armamentismo, o capitalismo dos Estados Unidos, nós estamos indo no mesmo caminho lá. Eu quero pedir uma coisa encarecidamente para todos vocês que estão aqui. Não compartilhem a imagem do agressor, não compartilhem vídeos do agressor. Você pode compartilhar a notícia, mas não compartilhem momentos do massacre. Por quê? Os maiores estudiosos sobre a causa sabem que os incels... Vocês sabem o que é incel? Será que eu explico pra vocês o que é incel? Tenho até medo de falar isso. Mas eu vou falar. Eles têm como maior objetivo ter a sua imagem ali. Ou seja, gente, os incels são... Incel vem de involuntário, né? Involuntário celibato. Ou seja, são celibatários involuntários. O que quer dizer com isso? São meninos, jovens, homens, que tiveram desde 2004, eu não vou falar o nome desse cara, mas ele fez um atentado e ele deixou uma carta explicando o porquê desse atentado que ele tinha feito, e aqui não é muito diferente do que a gente viu mês passado, os Red Pills aí, não sei se você acompanhou. O que esses incels eles fazem? Eles são baseados na ideia de que as mulheres buscam somente homens másculos, com dinheiro, com poder. Então, se esses meninos jovens não se vê nesse lugar, eles chamam as mulheres de Stacy's e são objetos de desejo e ridicularização. Isso tudo está baseado numa hierarquia de poder. Os Red Pills falam, no Brasil, né, que as mulheres devem submissão, ou seja, as mulheres têm que se submeter aos homens, a mulher é inferior ao homem, a mulher tem que ser realmente servil ao homem, muito similar ao que muitas religiões pregam também. Se você discorda do que eu tô falando, você assiste o documentário Rezar e Obedecer e veja realmente se não tem muita coisa disso em algumas escrituras mais famosas do mundo aí. Essas Stacy's, ou seja, a maioria das mulheres, são ridicularizadas pelos incels que acreditam que as mulheres ficarão com os shads, ou seja, uma caricatura
de homem sexualmente bem-sucedido, autoconcedida e autoconfiante, nesses grupos online, principalmente na Deep Web ou em fóruns, a positividade ou o respeito ao próximo é algo que não é aceito. Eles têm um discurso de ódio inflamado, eles inclusive são incentivados a fazer alguma coisa como vingança a essas meninas, e quem aqui sabe o que eu falo, a vingança não é a essas meninas. É um vazio emocional lá atrás que já tá nessas crianças aí. E aí o que acontece? Essa vingança é incentivada por esse menino desde 2004 e tem muitos fóruns sobre isso, gente, muitos fóruns sobre isso. Vocês não têm noção na Deep Web como tem. Eu queria que vocês começassem a conversar com os adolescentes de vocês sobre isso, porque eles já sabem disso e você acredita que não. E nesses fóruns, eles ainda incentivam essa vingança num ataque a essas mulheres e o suicídio pós. E esse suicídio é idealizado como heróico. Porque qual que é o checkpoint ou o alvo dessas pessoas? Estarem nas mídias com suas imagens compartilhadas, com seus vídeos compartilhados, para alimentar mais isso. Por isso que nos Estados Unidos está tendo uma comoção e um treinamento muito grande dos professores para que não compartilhem mais as imagens dos massacres que acontecem diariamente nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão por dentro disso, não, mas toda semana tem um massacre e uma invasão à escola lá. Então, é verdade esse bilhete, não é mentira. Eu gostaria de que isso não fosse verdade, mas é. Então, o que eu digo pra vocês? Esses incels estão crescendo exponencialmente nas redes. As redes são um problema? Não. O que acontece é, se tirar as redes, os jogos, o que sobra para esses adolescentes? Quanto de vínculo e de bom relacionamento eles têm? Zero. Então é importante a gente entender o poder que a gente tem na nossa mão como sociedade, como família, ok? Então, gente, o que eu quero falar agora para encerrar essa live, porque eu tô exausta e quero lá ficar com a minha pequena, que são 10 coisas que você pode fazer para nomear para as crianças tudo isso. Primeira coisa, reforço, repito o que eu acabei de dizer, não compartilhe nada, nem vídeos sobre os protagonistas, os agentes, os assassinos desse massacre. Esse é o objetivo deles, tá? Cuidado com o pensamento polarizado. Tudo é muito mais complexo do que você imagina. A culpa não é unicamente de um distúrbio mental, porque esse distúrbio mental não é seletivo, é só em escola. Pera, não existe distúrbio mental assim, gente, para. Adoecimento mental? Ok, mas não é única coisa. Não é culpa só do Estado, não é culpa só da escola, não é culpa só da família, não é culpa só dos jogos. É um conjunto, ampliem o olhar de vocês, tá? Cuidado com o que vocês vão nomear para as crianças. Eu já vou ensinar como nomear isso para as crianças, tá? Lembrem que antes de ter problemas em Deep Web, em TikTok ensinando a acessar Deep Web, em jogos, os vícios, eles se instauram onde há vazio emocional, ok? E os vazios, né, emocionais que a gente tem vêm de uma educação e de uma sociedade que tem como cultura o abuso de poder do maior sobre o menor. E a gente invisibiliza as necessidades básicas do ser humano de se sentir importante, de se sentir pertencente, de ser visto, de ser amado, de ser autêntico, de ter autoestima, de ter apego seguro, de ter boas relações. Então vocês, todos os meus alunos, nós vamos nos aprofundar muito nisso daqui pra frente, ok? Quem já fez minha mentoria já sabe que a gente entra tudo, sabe? Nós estamos construindo, como sociedade, várias responsabilidades aí, nós temos um poder na tua mão. E veja, quando eu falo nada de pensamento polarizado, 8 e 80, ou é isso ou é aquilo, punitivismo por si só, unicamente, não é a solução. Nós precisamos olhar para a raiz desse problema. Esse problema é estrutural. Esse problema é social, esse problema é cultural. Nós não vamos evoluir achando um culpado só para isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês vão me odiar a partir de agora. E eu não preciso da aprovação de vocês. Eu só digo para vocês que esse menino,
que esses meninos adolescentes que fazem isso, esses incels, esse homem de 25 anos que fez o que fez hoje, ele não nasceu por ódio. Nenhum ser humano nasce mal. Nenhum ser humano, todo ser humano nasceu amoroso, compassivo. O que aconteceu com isso? Eu não estou dizendo para passar a mão na cabeça dele porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Sim, mas essa não é a única solução. Essa não é a única solução. Olhe para o teu filho com bons olhos. Olhe para você mesmo com amor. Se amar num mundo de ódio é revolucionário. Então, punitivismo não é. Entendido esses 3 pontos principais, vamos para como a gente pode nomear para as crianças. Primeira coisa, sabendo qual é a idade da minha criança. Minha criança tem 2 anos, minha criança tem 1 ano, você não precisa contar o que aconteceu. Você precisa poupar ele de assistir notícias. Por favor. Por favor. Agora, você precisa nomear o que você está sentindo, porque ele está sentindo. Então, como você pode fazer isso? Amor, a mamãe tá muito triste hoje, porque aconteceu coisas muito tristes. Na nossa sociedade acontece coisas muito tristes. A mamãe queria que você soubesse que a mamãe tá triste, que não é com você. E que eu tô aqui pra você, hoje. E que tá tudo bem ter tristeza. Acho que a mamãe vai chorar um pouquinho. A mamãe vai deitar um pouquinho. A gente pode assistir uma televisão juntas, talvez. A gente pode... Você me dá um abraço, filha? A mamãe tá muito triste. O que aconteceu, mamãe? Ai, umas coisas de problema de adulto aí, mas não é sobre você. Vai tudo se resolver. O coração da mamãe tá apertado. Apenas isso. Pra criança pequenininha. Ok? Eu vi uma psicóloga dizendo assim, não contem para as crianças. Amores, acorda. As crianças estão sentindo a energia do ambiente, principalmente no MEI. Não precisa contar que um homem entrou numa escola com uma machadinha e matou criança. Lógico que você não vai contar isso pro teu pequenininho. Porém, ele tá sentindo o que você tá sentindo. Então é importante você nomear o teu mundo interno e dizer, mamãe tá triste, é problema de adultos. A mamãe tá aqui, você tá sentindo a mamãe agoniada? A mamãe tá mesmo. Como é que a gente podia fazer alguma coisa bem gostosa? Vamos pintar? O que você acha da gente fazer alguma coisa muito boa aí, caminhar um pouquinho na natureza, pular corda, brincar, ficar deitadinho, dormir mais cedo, desligar a televisão, ouvir música, dançar, caminhar, pintar, fazer alguma coisa hoje à noite? Se poupem das notícias, ok? Se poupem das notícias, nada mais vai mudar. Sabe o que vai mudar? Vai mudar para tua criança se ela sentir que você se importa com o que ela tá sentindo. Porque ela tá sentindo o que você tá sentindo. Então, é como se fosse assim, uma analogia que eu faço para todos os meus alunos da minha mentoria direto. Sabe quando você tá angustiada com alguma coisa e você não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá acontecendo? Quando vem alguém e diz, esse problema é de adulto, não é sobre você, tá tudo bem, é como se fizesse no coraçãozinho deles, porque senão vai ter criança não dormindo bem hoje, vai ter criança muito mais irritada hoje. Por quê? Porque nós estamos desconectadas deles, porque nós estamos nessa angustiadas, querendo ver mais notícia, querendo ver mais coisa. Para, nada mais vai mudar. Desliga disso e conecta com a tua criancinha, que é o melhor que você faz por ele hoje, ok? Outra coisa, seja qual for a emoção que você tá sentindo, se a tua criança é um pouco maior como a minha, que tem 4 anos, eu vou falar o que aconteceu. Um adulto entrou numa escola e fez muita coisa ruim com uma criança, com várias crianças. Isso tá acontecendo com frequência nos Estados Unidos, filha. Por que eu prefiro que a minha filha, que tem 8 anos, saiba sobre mim? Porque eu quero que ela entenda a minha perspectiva, porque eu sei que eu sou o mundo dela. Qual é a minha perspectiva? Isso não é correto. Essa pessoa não está bem. A minha filha sabe, ninguém que está bem faz mal a alguém. É uma frase que a gente fala muito aqui em casa. Uma pessoa que está bem não faz mal para ninguém. Então, essa pessoa não tá bem, mas não tá certo o que ele fez. Tá uma onda de medo na nossa sociedade. Qualquer tristeza, qualquer coisa horrível, qualquer coisa assustadora que enfrentarmos, nós vamos enfrentar juntos. A mamãe tá aqui para ajudar a entender o que aconteceu da melhor forma. Você precisa entender que você está segura comigo. Você está segura com o papai. Você está segura aqui emocionalmente, a gente te entende. Você está
Você quer fazer alguma pergunta para mim? Abra para a criança, que é um pouquinho maior, fazer perguntas para você. Seja qual for a tragédia, lembre-se. Procure os que nos ajudam. E você saiba que sempre há ajudantes. Sempre há pessoas boas. Sempre a mamãe vai estar aqui para te acolher. Sempre a titia vai estar aqui para te acolher. Amor, você ouviu falar sobre isso? O que você ouviu? Se coloca como curiosa, porque hoje eu não mandei minha filha para a escola porque eu não sabia o que ela ia ouvir. Então eu gostaria que primeiro ela ouvisse de mim. Ela tem 8 anos. E aí eu me abro para perguntas. Saibam, as perguntas das crianças maiores podem vir mais vezes e mais vezes. Todas as emoções são válidas. Você tá com medo? Você quer dormir com a mamãe? A mamãe tá aqui. Você tá com medo de ir pra escola, filha? E se você tiver com medo, por exemplo, né? Se ouvir alguma coisa, filha, a tua escola está segura. A mamãe vai fazer o máximo possível, tá todo mundo cuidando para que as escolas estejam bem. E aí, professoras que estão me ouvindo, para uma criança se sentir bem na escola, não pode haver castigo, punição, recompensa, manipulação. Quadro de comportamento, emoji de comportamento, semáforo de comportamento, cantinho do pensamento. Esse é um ambiente hostil que nós construímos para as crianças. A escola precisa ser um lugar acolhedor e nós precisamos levar a ciência do país, a ciência do desenvolvimento humano e as leis do país para dentro das escolas. Repito, Constituição Federal, LDB, BNCC, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, são leis que garantem que a criança é um ser humano de direito e nós precisamos salvaguardar o direito das crianças. O ECA existe há 30 anos e tem adultos que estão à frente de educação e não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente precisa fazer isso. E aí é importante que quando a gente se abre para a criança ou para o adolescente ou para o pequenininho, a gente precisa entender que a sua tristeza, a sua preocupação, a sua confusão, a tua insegurança, os teus medos são todos válidos. A mamãe te entende, a mamãe também bem angustiada, bem mexida. Sabia que a mamãe teve até vontade de chorar hoje? Gente, boas relações não acontecem com silenciamento emocional, mas sim com vínculos emocional. Eu suportarei todas as nossas emoções juntos. Mamãe está aqui para atravessar essa emoção com você. Nós estamos passando sim por um momento difícil e nós passaremos por esse momento difícil juntos. Gente, parem de acreditar que esconder as coisas da criança vai fazer dela mais saudável. Não vai. Ok? E claro, tô falando que é pra dizer que um homem entrou... Internet é uma coisa de louco, né? Tem que nomear. Tô falando pra vocês, filha, hoje um homem entrou com uma machadinha e matou 4 crianças. Lógico que vocês não vão falar assim, gente. Por favor. Tá? Vocês vão falar que aconteceu uma coisa muito ruim. Que tá todos os adultos mobilizados. Estamos todos a sociedade que deveríamos estar mobilizados todos os dias, não apenas nos desastres, porque todo dia morre criança. Adultos, essa é pra você não precisava falar isso pra criança, não. Mas a gente precisa dar suporte e segurança emocional. Não falar sobre isso, não falar sobre o que você tá sentindo pra criança pequenininha, não falar sobre o que a criança tá sentindo, não ajuda. Falar ajuda, cuidado, porque de que lugar você fala? De um lugar que coloca mais medo ou de um lugar que gera conforto e segurança e dizer eu te vejo? Pode falar pra mamãe o que você tá sentindo. A mamãe tá aqui com você. E aí, gente, a gente frente a algumas questões das crianças, não tem problema dizer assim, ó, eu não tenho boas respostas para essas coisas terríveis que estão acontecendo, minha filha. A mamãe realmente não consegue entender essas coisas horríveis que estão acontecendo. Isso é difícil para mim também. Eu queria te dar um abraço e dizer, ai, esse é o nosso lugar preferido no mundo, né? Aqui no abraço a gente tá seguro. E aí, mamãe, você precisa ser segurança. E aí, papai, você precisa ser segurança. Você não pode castigar, você não pode bater, você não pode torturar, você precisa aprender a ser segurança. Ah, bullying na escola. Sabe aonde que é o primeiro lugar de bullying? Dentro de casa. Então, a gente precisa ampliar nosso olhar para a educação, ok?
Então, eu não tenho boas respostas, a mamãe não sabe por que isso está acontecendo. É difícil para a mamãe também. Vamos ajudar um ao outro, a mamãe tá aqui para você. Eu sou o teu porto seguro, porque a tua criança não tem outra opção. Ela só tem você. Seja para tua criança o que ela espera de você. Ok? Quando as coisas ruins acontecem, nós não podemos fazer sumir assim, ou fingir que elas não aconteceram, mas nós podemos fazer e ajudar e fazer parte da mudança. E a mamãe vai fazer parte da mudança quanto mais a mamãe aprende a ser uma mãe melhor para você. A mamãe vai fazer parte da mudança quanto mais a mamãe consegue ter consciência de classe. A mamãe vai fazer parte da mudança quanto mais a mamãe entender que armamentismo não é a solução. A mamãe vai fazer parte da mudança quando a mamãe for segurança para você. A mamãe vai fazer parte da mudança quando a mamãe entender cada vez mais a infância da mamãe. A mamãe vai fazer parte da mudança quando eu entender que eu estarei aqui para te confortar, para te dar suporte, e essa dor estiver presente em nossos corpos e nas nossas vidas, você pode contar comigo sempre. O meu desejo, gente, é que um dia a educação formal dê atenção à educação do coração. A educação não se dá aqui. A educação se dá no coração. Uma criança que experiencia e vê e vive boas relações aprende. Uma criança que está no ambiente hostil, uma criança que está em alerta, o cérebro dela não fica receptiva para aprender. Uma criança que não se sente segura não aprende. Né? A gente precisa ensinar o coração a confiar no coração, a ensinar que a gente precisa confiar nas nossas crianças, que elas estão muito mais conectadas com a natureza humana do que nós mesmos. A gente precisa aprender com elas sobre compaixão. A gente precisa aprender sobre justiça, sobre a presença emocional, sobre a tolerância, sobre o amor, sobre a abundância, sobre a paz. A gente não vai fazer paz com discurso de ódio. A gente não vai fazer paz com permitindo. Veja bem, mas Flávia, você acabou de falar mal dos nazistas. Gente, educar para a paz, educação positiva não é passividade. A gente precisa estabelecer limites. Não podemos tolerar o intolerante. A gente precisa ser abundantes e também estabelecer limites. A gente precisa de uma educação necessária do respeito, do igual valor e da igual dignidade. O que fere a dignidade de outro precisa ser amenizado, apagado, diminuído. A gente não vai permitir discurso de ódio, racismo, homofobia, armamentismo, preconceito, discriminação. Nós vivemos 4 anos de muito discurso de ódio. A gente precisa construir um lugar mais amoroso, um lugar que não acredite que armas são a solução. Armas foram feitas para matar. Elas não vão solucionar. Qual que é o nosso próximo passo? É então encher de detectores de metais? Alô? Acordem, gente. Não dá pra gente. A gente precisa ter mais livros, menos armas. A gente precisa olhar para os números, e os números nos mostram, nos Estados Unidos está morrendo mais criança a bala do que no trânsito, do que de doença, do que de acidentes. Então é importantíssimo que a gente amplie a visão para os fatos. Os fatos são materiais, são concretos, temos números. Parem de obscurantismo, parem de negar a ciência. Seja um conforto, né? Desde o jardim de infância ao ensino médio, às universidades. Eu tô te falando sobre uma aprendizagem social, emocional e ética, para que ela sim seja amorosa. Nós precisamos de uma iniciativa mundial para educar corações, mentes nessa idade moderna que está tão competitiva, onde as nossas escolas estão alfabetizando criança de 5 anos. Socorro! Precisa parar.
A gente precisa deixar a criança ser criança, brincar livre. Gente, hoje eu recebi 2 relatos de uma criança, 2 relatos. Um de uma criança que tá fazendo cocô e xixi nas calças porque o professor não deixa ir pra banheiro. Criança de 8 anos se mijando. Vocês têm noção do trauma disso? Outro caso, pai castigando e prendendo criança final de semana inteiro. Escola castigando criança. Como é que a gente vai querer paz assim? Não é possível. Não é possível. O que eu queria dizer para vocês é, nós precisamos ampliar o nosso olhar. Então, de novo, nomeiem para os seus adolescentes o que está acontecendo. A mamãe também está com medo. Eu sei que o problema não é o jogo em si, mas a gente pode dar uma pausa nesse jogo para a gente passear. Eu quero estar junto com você. Ou então, vamos assistir uma série juntos? O que você está lendo? Mamãe quer ler isso aí também. Mergulhe no mundo do teu adolescente, porque a gente está com uma geração do quarto. Eu vou ter uma live com o Hugo Monteiro sobre a geração do quarto. Se eles saírem do quarto, o que eles encontram? Crítica? Julgamento? Uma sociedade? Eu fiquei pensando assim, minha filha está fazendo 8 anos agora. Não tem parquinho mais pra ela ir. Ela falou assim, mamãe, mas esse parquinho que a gente vem sempre não é mais legal pra mim. Eu falei, você tem razão, filha. A nossa sociedade não tem nem fisicamente um local que acolha adolescentes. Adolescentes são invisíveis na nossa sociedade. Crianças têm parquinhos públicos, pelo menos. Adolescentes têm o quê? Pista de skate. E aí fala que lá é lugar de droga. Mas peraí. O que a gente promove de cultura, de amparo, de diversão, de lugares de encontro, onde a família está junto também? A gente precisa ampliar o nosso local de pertencimento, porque senão os jogos serão o único local. Quando eu tô vazio aqui, eu me vicio em álcool, em drogas, em sexo, em jogos. Os vícios não são o problema. Vícios são o sintoma de um trauma, de um vazio emocional. E é importante que a gente olhe para a saúde mental e não dá para acreditar que behaviorismo, que controle é o que eles precisam de boas relações. Então, gente, num dia tão difícil, eu espero que hoje você se movimente em direção à tua criança. A criança que você foi, que talvez está insegura, que está com medo, que teve 1000 gatilhos, que a escola talvez não foi um lugar legal para você, que você está cheia de medos e você tem conta para pagar e você tem que trabalhar e a escola é uma rede de apoio para você, e que você consiga nomear tudo isso e que esse final de semana, que é Páscoa, não seja um momento de só consumo, de só doce, de só coisas vazias, porque independente da religião que você tem, que renasça em você a tua potência amorosa, a tua capacidade de ir em direção ao outro, de fazer novas amizades, de fazer novos ciclos, tá? Sábado eu estarei junto com a minha turma que começa da minha mentoria e eu tô com meu coração cheio de esperança de tanta gente buscando fazer parte de uma rede de apoio. Busque a tua rede de apoio, melhore as tuas relações, convide crianças para vir para tua casa, abra as portas da tua casa, faça bolo e leva lá para a vizinha. Gente, melhore as relações. Nós somos seres humanos que, se você hoje está me ouvindo aqui, eu vou abrir os comentários para vocês. Se você está me ouvindo e você se sente sozinho, e você se sente controladora, e você se sente inseguro, e você não tem amigos, saiba, você não nasceu assim. Você nasceu com um cérebro totalmente social. O teu cérebro é feito para se conectar com outras pessoas e assim ele se desenvolveu melhor. Nós somos seres interdependentes, nós não somos seres que temos que viver isolados, nós precisamos da nossa vila, do nosso pertencimento. Eu tentei no dia de hoje, desorganizada, emotiva, com raiva, com medo e com tristeza no meu coração, tentar trazer para vocês o melhor que eu pude. Eu vou fazer live com a Sheili para trazer sobre os incels. Eu vou fazer live sobre proteção às redes. Eu vou fazer live com o Hugo Monteiro sobre
a geração do quarto, sobre os adolescentes. Eu vou chamar a Juliana Franco, pediatra, que é uma potência amorosa em vida, para trazer uma esperança para a gente melhorar as relações. A Maria, o que a Maria tá me falando? Ai, gente. Flá, sou adolescente. Maria, tem muito adolescente me escrevendo, meus amores, eu vejo a dor de vocês. Como lidar com medo e insegurança diante de tudo isso, Maria? Eu espero que você tenha uma mãe, que você consiga ir para ela e dizer: mãe, eu tô com medo, me dá um abraço. Posso dormir com você? Posso ficar juntinha contigo? Se você não tiver, chama uma amiga. Porque muitas Marias não têm uma mãe que permite que ela durma junto, que ela abrace, que ela tenha medo. Maria, não permita que ninguém olhe para você e diga assim: não precisa ter medo. Tá tudo bem ter medo, Maria. Você tem razão de ter medo. Você tem razão de ter raiva. Você tem razão de estar insegura. Você tem razão de às vezes se sentir sozinha. Então, peça ajuda, peça abraço, peça contenção. É no coração com coração, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou formada em psicanálise e eu estudei anos coisas que não tem embasamento científico nenhum, que é: dormir junto com criança gera dependência. Dormir junto com crianças sexualiza crianças. Gente, o que a ciência tem mostrado é que dormir junto com crianças é terapêutico. Porque muitas crianças que não têm contato com a própria mãe emocionalmente só conseguem essa proximidade dormindo. É triste, é devastador. Claro que não vai fazer sexo, louco, ao lado de uma criança dormindo, porque criança é pessoa. Do mesmo jeito que você não faria sexo ao lado da tua mãe, você não faz sexo ao lado de uma criança. Cama compartilhada não é o problema. Gente, isso eu acho um absurdo, tá, Rê? Eu acho um absurdo. Mas eu sei que é controversa a minha opinião. No Canadá, as crianças têm treinamento nas escolas caso de ataque ou invasão. Professores e crianças são preparados caso algum dia aconteça, que saibam o que fazer. Será que esse seria o caso? Eu não acho. Sim, eu acho que os adultos precisam falar sobre isso, mas as crianças... Gente, a escola, na minha opinião, já é um ambiente hostil. A escola não é feita para criança, a escola é feita para agradar adultos, para que os adultos possam trabalhar e ganhar dinheiro, a criança fica lá. Mas a escola não é sendo pensada totalmente para as crianças. Então, Tina, essa fala tua aí eu não vou perder meu tempo falando não, porque isso aí não tem comprovação científica nenhuma. Não, a maioria é fruto do meio. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que é ciência pura, que tá, quem lê inglês e tá me ouvindo, leia Scattered Mind, do Gabor Maté, leia Myth of Normal, Mito do Normal, do Gabor Maté também, que eu quero só finalizar essa live dizendo pra vocês. É muito confortável para nossa sociedade ficar dizendo é genético, é genético, é genético, psicopatia é genética, tal câncer é genético, TDAH é genético, TOD é genético, não sei. Tem muita coisa que tem marcador genético? Tem muita coisa que tem marcador genético. Mas sabe o que a ciência está comprovando mais e mais e mais e mais? Que a genética não tem poder sobre a epigenética. Epigenética quer dizer o meio, a cultura e as relações humanas. Para que esse meu marcador genético se desenvolva, ele precisa de um ambiente propício para, ou seja, a epigenética e também a epigenética vem de uma coisa transgeracional também, tá, gente? Não é só a genética que vem transgeracionalmente, ou seja, o meu avô... como é que foi? Tem um estudo que a gente fez na minha pós-graduação sobre trauma, que falava assim, na família tem histórico de suicida, então isso é genético. Não, não é. A sua família tem histórico de alcoolismo, não é genético. A sua família tem histórico de desconexão emocional, de falta de vínculo, de falta de acolhimento, de falta de empatia, de falta de boas relações.
de dignidade, de amor, de respeito. A educação tradicional cresceu ouvindo respeite os mais velhos. Câncer do mundo chamado obediência. Não. A base do meu curso, do meu trabalho é o igual valor e igual dignidade. Obediência é submissão. E geração obediente é que quer fórmula mágica para resolver isso, que fica no raso. O meu trabalho é sobre igual valor, igual dignidade. Eu troco o respeite o mais velho por respeite todo mundo, inclusive criança. A educação tradicional espera respeito do menor para o maior. Então, me respeite que eu sou tua mãe. Não é por aí. Respeite a tua criança porque ela é tua filha. Porque ela vai aprender sobre respeito através do que você demonstrar para ela que é respeito. Ame ela não só quando ela se comporte bem, mas quando ela mais precisar de você. É assim que a gente quebra o ciclo violento da educação tradicional. Ó, a Mel, querida, minha aluna, Mel, assisti tua BH ontem. Te envio amor daqui, amor, me chama no WhatsApp, quero conversar com você. A Mel tá escrevendo, epigenética pode ler mal profundo, o corpo guarda as marcas e porque o amor é importante. Isso. Eu, como adolescente, defensora da infância, que ama as crianças de todo o meu coração, estou devastada. Obrigada, Flávia, pelos seus ensinamentos. Meus amores, quero dizer que esse aqui é meu servir no mundo. Que quem sentir de passar 2 meses comigo, no link do meu perfil, vai ter o acompanhamento meu por 2 meses. E sábado começa a minha mentoria, tá? Então, se você sentir de recomendar essa live que ajude alguém, eu vou tentar fazer esse resumo que eu fiz aqui, eu organizei mentalmente num post, num carrossel. Ou depois, se eu estiver bem, gente, porque agora vamos combinar, nós aqui, nós estamos em 400 pessoas, eu imagino ir o quê? Umas 700 crianças atingidas. Vamos desconectar online, vamos conectar de nós do que nós das notícias, entendeu? Não tem como não fazer essa mentoria, você mexeu demais comigo. Vem, Cris, então, vem. Envia o amor daqui, Karine, você envia amor daqui porque você é minha aluna, né? Flávia, quebrando o ciclo. Flávia, você salvou a minha família, me apresentou o que era amor. Minhas alunas queridas. Gente, passar 2 meses com uma rede de apoio amorosa é libertador. Hoje nós teríamos uma mentoria aqui para quem quisesse entrar, né, na minha mentoria. Eu ia dar uma palhinha para vocês, porque eu estou em lançamento, né? Eu vivo também disso, eu gero conteúdo gratuito para vocês, mas eu pago as minhas contas assim também. Então, quem sentir de passar 1 mês comigo, 1 mês não, 2 meses comigo, recebendo áudio curso, recebendo mentoria toda sexta ao vivo comigo, fazendo perguntas para mim, tendo mentoria sobre limites sobre adultos, aulas sobre violência em ambiente escolar, o que é automutilação, o que é comportamento autolesivo, conexão com as crianças, tudo isso vai estar aberto, tá? Hoje o país todo tá de luto, mas aqui, lembrem que eu escrevi uma coisa aqui que eu achei bom, que é o quê? Até que achei bom. Coisas ruins acontecem e nós não podemos fazê-las sumir. Mas nós podemos ajudar e fazer parte da mudança. E você vai fazer parte da mudança? Comece fazendo parte da mudança, amando a tua criança. Comece fazendo parte da mudança, sabendo que quando violenta uma criança, você precisa se posicionar, você precisa ajudar, você precisa crescer em conhecimento e ampliar teu olhar. Se você sair daqui já sabendo que a solução não é punitivismo, não é olhar para esse doente como doente mental, porque um doente mental não ataca só crianças. Por que ele não atacou uma academia de crossfit? Isso é sobre patriarcado, sobre abuso de poder, sobre capitalismo, sobre desconexão emocional, sobre educação tradicional, sobre governo opressor, sobre tudo isso, sobre armamentismo, sobre ódio, sobre desconexão, sobre falta de vínculo, sobre falta de respeito, sobre falta de dignidade. Isso é tudo muito mais complexo. Por favor, saia dessa live ampliando o teu olhar. Ok? Doutora Cris, pediatra. A mentoria é maravilhosa. É uma mudança definitiva na nossa mente e nas nossas casas. Quem puder, faça. Vale muito.
Minha mentoria começa dia 8. Quem quiser fazer parte, é só ir no link do meu perfil. Obrigado pela presença de vocês. Um beijo enorme. Vamos descansar e ficar com as nossas crianças, ok? Um beijo. Um beijo, um beijo. Eu envio amor daqui para todos vocês.